No capítulo 37 de Jó, é o quarto e último discurso de Eliú, e ele serve como um prelúdio dramático para a voz de Deus. Eliú culmina sua defesa teológica de Deus usando o espetáculo da natureza, especificamente a tempestade, para ilustrar a majestade e o poder incompreensíveis de Deus. A principal mensagem é que se o homem não consegue entender nem mesmo a mecânica de um fenômeno natural, como pode ele questionar a justiça do Criador de todas as coisas? Vamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 37. Por isso tremeu meu coração e saltou fora de seu lugar. Escutai, escutai o brado de sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Enche dele toda a extensão do céu e seus relâmpagos atingem os confins da terra. Por detrás dele ruge uma voz e troveja com sua voz majestosa. Não retém mais seus raios quando se ouve sua voz. Deus troveja com sua voz maravilhosa, faz prodígios que não compreendemos. Diz a neve, cai sobre a terra, e as pancadas de chuva, sede forte. Ele põe selo sobre as mãos dos homens, a fim de que todos os mortais reconheçam seu Criador. A fera também entra em seu covil e encolhe-se em sua toca. O furacão sai da câmara do sul e do norte chega o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e a superfície das águas se congela. Carrega as nuvens de vapor. As nuvens lançam por toda parte seus relâmpagos, que vão em todos os sentidos sobre sua direção, para realizar tudo quanto ele ordena na face da terra. Ora é o castigo que eles trazem, ora seus benefícios. Escuta isto, Jó. Pare e considera as maravilhas de Deus. Sabes como Deus as opera e faz brilhar o relâmpago de sua nuvem? Conheces a lei do equilíbrio das nuvens e o milagre daquele cuja ciência é infinita? Porque são quentes as tuas vestes. Quando repousa a terra ao sopro do meio-dia, saberás como ele estender as nuvens e torná-las sólidas como um espelho de metal fundido? Dai-me a conhecer o que lhe diremos, mergulhados em nossas trevas, só sabemos objetar. Quem lhe repetirá o que digo? Acaso pedirá um homem a sua própria perdição? Agora já não se vê a luz, o sol brilha através das nuvens. Passa, porém, o vento e as varre. A luz vem do norte. Deus está envolto numa majestade temível. Não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Ele é eminente em força e em equidade. Grande na justiça, ele não tem a dar contas a ninguém. Que os homens, pois, o reverenciem. Ele não olha aqueles que se julgam sábios. O resumo do capítulo 38 de Jó: o silêncio é quebrado. Após o discurso de Eliú, a espera dos amigos e a súplica de Jó, Deus finalmente responde. Ele o faz de uma forma grandiosa e assustadora, do meio do turbilhão. A resposta de Deus não é uma explicação sobre o sofrimento de Jó, nem uma justificativa para suas ações. Em vez disso, ele confronta Jó com a sua própria infinita sabedoria e poder, revelados na criação do universo. O objetivo é humilhar Jó, mostrando a sua total ignorância em comparação com a majestade divina. Jó, capítulo 38. Então, no seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: Quem é este que obscurece a providência com discursos sem sentido? Cinge os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que o sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel? Onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular sobre os alegres concertos dos astros da manhã e sobre as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar quando brotou do seio materno, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e os enfaixava com névoas tenebrosas? Eu lhe tracei limite e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: Chegarás até aqui e não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas? Algum dia na vida destes ordens à manhã, ou indicastes à aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os ímpios? A terra se molda como argila sob o sinete e toma cor como um vestido. Aos ímpios, contudo, é recusada sua luz e se rompe o braço ameaçador. Acaso chegasses até as fontes do mar, ou passastes até o fundo do abismo? Apareceram-te porventura as portas da morte,
Ouvistes a entrada da morada tenebrosa? Tens ideia da extensão da terra? Fala se sabes tudo. Onde está o caminho para a morada da luz? Quantas trevas, onde é o seu lugar? Poderia alcançá-la em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deveria sabê-lo, pois já tinhas nascido, e são numerosos os teus dias. Entraste nos depósitos da neve, ou visitaste os armazéns dos granizos, que reservo para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e se expande o vento do oriente sobre a terra? Quem abre um canal para o aguaceiro e uma rota para os relâmpagos dos trovões, para fazer chover sobre uma terra desabitada e sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo e quem engendra a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. És tu que atas os laços da Pleiades ou desatas as correntes de Órion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações ou conduzes a Ursa com seus filhos? Conheces a lei do céu e regula sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem e te dirão: aqui estamos? Quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens e inclinar as odres do céu, para que a poeira se transforme em massa compacta e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa, ou satisfazes a fome dos leãozinhos quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara ao corvo seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus, quando andam de um lado para outro por não ter o que comer? O resumo do capítulo 39 é a continuação direta do primeiro discurso de Deus a Jó, e ele prossegue com a mesma linha de questionamento. Se no capítulo 38 Deus usou o cosmo e os fenômenos naturais para demonstrar sua onipotência, agora ele se volta para o reino animal, através de uma série de perguntas retóricas. Deus confronta a ignorância e a falta de poder de Jó, mostrando que a sabedoria divina se manifesta em cada criatura, por mais selvagem e indomável que seja. Jó, capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria nos rochedos? Observastes o parto das corças? Contastes os meses de sua gravidez e sabes o tempo de seu parto? Elas se agacham, dão cria e se livram de suas dores. Seus filhotes tornam-se fortes e crescem nos campos. Apartam-se delas e não voltam mais a elas. Quem pôs o jumento selvagem em liberdade e quem rompeu os laços do asno veloz? Dê-lhe o deserto por morada e a planície salgada como lugar de habitação. Ele se ri do tumulto da cidade e não escuta os gritos do tropeiro. Explora as montanhas da sua pastagem e nela anda buscando tudo que é verde. Quererá servir-te o boi selvagem ou passará a noite em teu estábulo? Podes prendê-lo com uma corda em seu pescoço, ofenderá ele atrás de ti os teus sulcos? Fiarás nele porque sua força é grande e lhe deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Confiarás nele para que te traga para casa o que semeaste e que te enchas a tua eira? O avestruz bate as asas alegremente. Não tem asas nem penas de bondade? Abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, esquecendo-se que um pé poderá esmagá-los ou que animais selvagens poderão pisá-los. É cruel com seus filhotes como se não fossem seus e não se incomoda de ter sofrido em vão, pois Deus lhe negou sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Mas quando alça voo, ri-se do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás vigor ao cavalo e fostes tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata e atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta e não recua diante da espada. Sobre ele ressoa a aljava.
O ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço, e o som da trombeta não o deixa no lugar. Ao sinal do clarim diz: vamos, de longe fareja a batalha. A voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra as suas asas para o sul. É por tua ordem que a águia levanta voo e faz seu ninho nas alturas? Ela habita nos rochedos e neles passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, pois seus olhos penetram as distâncias. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde quer que haja cadáveres, ali está ela. Nesse trecho final do capítulo 15 de Coríntios, é uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre a esperança cristã. Paulo transforma uma questão teológica em um apelo prático para a vida. Ele nos assegura que a nossa fé tem um fundamento histórico, que o nosso futuro corpo será glorioso e que a vitória sobre a morte já foi conquistada por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 29 ao 58. De outra maneira, quem intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, exponho-me à morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com as feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixei enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para vergonha vossa o digo. Mas dirá alguém como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato, o que semeias não recobra a vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo, de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais. A das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas, e ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é um espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Qual homem terreno, tais os homens terrenos, e qual homem celestial, tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O que afirma, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revelo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão.
Nesse trecho do Salmo 90 é uma declaração de fé inabalável. Ele ensina que a segurança absoluta é encontrada apenas em Deus. Aquele que se refugia no Altíssimo tem a garantia de sua proteção contra todo mal e não precisa temer. A passagem termina com um contraste forte. Aquele que confia em Deus será poupado e ainda verá a justiça divina se manifestar sobre os ímpios. A proteção do justo é evidenciada pela punição daqueles que não confiam em Deus. Salmo 90, dos versículos 1 a 8. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Nesse trecho do capítulo 8 de Eclesiástico, é a continuação direta dos conselhos de Ben Siraque sobre a prudência nas relações sociais. O autor se aprofunda em advertências mais específicas e práticas, alertando sobre os perigos de se associar com pessoas de má índole, de assumir dívidas por outros e de confiar em indivíduos irresponsáveis. A tônica da passagem é a cautela extrema e a importância de discernir o caráter das pessoas para evitar a ruína pessoal e social. Eclesiástico capítulo 8, dos versículos 13 ao 22. Não acendas os tições dos pecadores, repreendendo-os para não acontecer que te queimes nas chamas dos seus pecados. Não resistas perante um insolente, para que ele não arme cilada às tuas palavras. Não emprestes dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois, se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestes fiança a outrem além de tuas posses, pois se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-la. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com o audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti teus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com o homem irracível. Não vás para o deserto com o audacioso, porque para ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não deliberes com loucos, pois só amam o que lhes agrada. Nada resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade, e além disso o trajes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.